Oi, meus queridos, minhas queridas, boa tarde. Tô gravando à tarde. Hoje eu tô aqui no consultório, em Rede Psicologia. Hoje é dia de atendimento presencial e eu tô aproveitando esse períodozinho. Uma paciente desmarcou e eu pensei, bem, acho que eu vou aproveitar esse tempinho para conversar com o pessoal sobre uma questão que eu acho bem importante. Mas o que me motivou de verdade a estar falando disso com vocês é o fato de algumas mães de crianças terem me perguntado sobre isso. Então, dias atrás uma mãe me perguntou, ontem outra mãe me perguntou, e daí eu pensei, puxa, eu acho que isso é importante da gente conversar. Que é a questão da tolerância à frustração. Eu não atendo crianças já há algum tempo, né? Mas eu trabalho com orientação de pais. Então, eu atendo adolescentes a partir de 15, 16 anos, mais ou menos. Mas trabalho com terapia familiar. Então, crianças que vêm junto com a família, ok. Mas crianças em terapia individual, não. E faço orientação de pais. E o que essas mães têm me perguntado, especialmente essas duas, né, nesses 2 últimos dias, super recente assim, a pergunta é basicamente a mesma, situações diferentes, mas a pergunta é basicamente a mesma, que é a seguinte: Isa, tem uma situação X acontecendo, eu não vou permitir que meu filho, que minha filha participe, mas eu, por essas razões e tal, mas eu tenho receio que meu filho, minha filha, uma era mãe de menino e outra era mãe de menina, né? Tenho receio que eles fiquem que ela fique traumatizada. Será que isso vai gerar um trauma nela? E outra mãe me perguntou basicamente a mesma coisa, uma determinada situação onde ela percebia a necessidade de negar aquilo que a criança estava pedindo tanto, com tanta veemência, uma data especial e etc. E o receio de que isso fosse gerar um trauma. Então, eu pensei, bem, o que eu respondi a elas foi o seguinte: então, era uma criança de 8 anos, curiosamente o outro também, as duas crianças com 8 anos. A questão é, não vai, a resposta é não, os nãos, os limites, as negativas não vão gerar traumas, podem gerar uma outra coisa que é a frustração. E a frustração, ela é basicamente um conjunto de dois sentimentos que são a tristeza e a raiva, ou um ou outro, ou os dois, ou estar inconformado, e isso também está relacionado com a raiva e tal. Como assim, mãe? Não acredito, sei que, não sei que lá. Vai chorar, pode ficar irritadíssimo e tal. São sentimentos que a gente tem quando se frustra, nós adultos também. Se alguma coisa que nós planejamos não dá certo por uma razão ou outra, a gente fica, puxa, que pena. Isso gera um pouco de tristeza, tipo, acredito que não vai dar, queria tanto, puxa, pensei tanto. Ou então raiva, tipo, ai, não me conformo, como assim? E ok, e depois que a gente expressa esses sentimentos, tudo fica bem, a gente aprende a, tipo, bom, então vamos nos reorganizar internamente aqui e continuar tocando a vida, não deu dessa vez, vai ser na outra, não sei o que e tal. Agora, com as crianças, os limites, as negativas, as disciplinas, isso está muito relacionado, esse receio de provocar trauma nas crianças, né? Está muito relacionado com questões disciplinares, né? Certos tipos de castigo. Mas se eu deixar uma semana sem videogame, será que vai ficar chateado, vai ficar traumatizado porque os amigos vão estar jogando online e ele não vai estar? Então, trauma não vai gerar. Você vai ficar chateado? É lógico que vai, né, gente? Se você dá uma disciplina para uma criança e espera que ela fale, mamãe, adorei, esquece, não é assim. A disciplina gera insatisfação, raiva, etc.
disciplina por conta de uma ultrapassagem de limites. Então, aqui não, e a criança extrapolou, então existe uma consequência. Alguns pedidos que as crianças fazem e que não é possível de atender. Então, mamãe, meu amigo, como eu ouvi esses dias, vai fazer aniversário durante a semana, no período da tarde. Quem que vai levar? Os pais trabalham. Não vai porque a gente não consegue levar. Mas todo mundo vai. Pois é, todo mundo vai. E só eu que não vou, cara? Não sei se é só você que não vai. Você não vai. É lógico, isso vai gerar uma insatisfação muito grande, né? Meus amigos vão estar lá, não sei o quê. Depois eu só vou ficar ouvindo as histórias. Pois é, a vida é assim. A gente não consegue ter tudo, participar de tudo e ganhar sim para todos os pedidos. E as crianças precisam entender isso desde cedo, tá certo? Agora, isso vai traumatizar as crianças? Não! Não, isso pode gerar frustração. E isso é muito importante, isso é positivíssimo, né? Se existe essa palavra, mas a criança começar a experimentar desde cedo, porque ela vai gerando, e aí a gente entra no ponto que eu gostaria de enfatizar, gerando tolerância à frustração. Então, o fato de estar exposto a algumas frustrações ao longo da vida, desde a infância, desde que nasceu, desde a frustração de chorar para mamar e a mãe não pode amamentar porque está no chuveiro, por exemplo. Foi tomar banho enquanto a criança dormindo, a criança acordou chorando, com fome, etc. A mãe está debaixo do chuveiro, então nesse momento não vai dar para amamentar. Pode ser daqui 5 minutos, mas agora não. Então, isso é uma frustração para o bebê. Então, desde frustrações no início da vida e durante a primeira infância e seguindo pela adolescência, essas frustrações, na infância principalmente, que é a primeira parte da vida, digamos assim, elas vão treinando essa criança a desenvolver tolerância à frustração. Por quê? Porque futuramente a vida vai apresentar muitas frustrações. Então, na adolescência, muita frustração, na vida adulta e tudo mais. Se essa tolerância não é desenvolvida lá atrás, vai ficar muito difícil suportar situações enfim, situações de frustração. Ficar com aquele menino, aquela menina e ele não querer ficar comigo, querer ficar com alguém e ele não querer ficar comigo, se apaixonar por alguém que não está apaixonado por você, de repente não passar no primeiro vestibular, não passar no exame para tirar carta, e na vida adulta, frustrações dentro da empresa, por exemplo, onde se vai trabalhar, ou se for autônomo, independente da área de trabalho que foi escolhida. Então, uma coisa bastante alarmante que está chamando super a atenção de nós, psicólogos, psiquiatras, pessoal da saúde hoje em dia, é o número de suicídios entre adolescentes que tem acontecido. Então, até falamos disso no Setembro Amarelo, né? Numa live, enfim, tá no YouTube, etc. Mas em grande parte, os adolescentes que se suicidam, eu vou jogar de uma maneira bem simplista, tá, gente? Esse tema do suicídio na adolescência tá bem abrangente na live que nós fizemos, mas colocando de uma maneira bem simplista aqui, não simplista, mas bem rápida, vamos dizer assim, né? Uma das coisas, dos fatores que tem muito peso no suicídio de adolescentes é a baixa tolerância à frustração. Então, o desespero é tamanho e a minha dificuldade de lidar com o desespero em determinadas situações também é tão gigantesca que eu não aguento esse sofrimento, eu vou embora dessa terra. A pessoa vai e tira a sua vida. Então, esta tolerância à frustração que é necessária aqui na adolescência, ela tem que começar a se desenvolver lá atrás. Então, pode frustrar as crianças? Pode, deve. Se é uma situação em que se precisa falar não, eles têm que ouvir o não. Se é uma correção, um limite que precisa ser colocado, é um limite que precisa ser colocado.
Isa, quando a gente acha que, por exemplo, uma grande pisada de bola merece uma grande disciplina. Exato. Tá corretíssimo. Proporcional, né? Então, houve uma grande pisada de bola de um filho do nosso filho. Nossa, agora eu tô falando de uma terceira família. E a gente tá querendo, então, não permitir que ele vá no. É um evento externo da escola, né? A gente não quer que ele vá. Os eventos é um passeio, enfim, entre protocolos e etc. que estão sendo seguidos, é uma atividade externa da escola. A gente então está pensando em não deixá-lo ir. Ok. Nossa, mas ele vai ficar muito chateado, Isa. Vai. Mas ele não vai ficar traumatizado? Não, ele vai ficar frustrado. Precisa, para desenvolver a tolerância à frustração. Esse é um rapaz, um filho de uma família com um pouquinho mais de idade, né? Um pré-adolescente já. Mas, se não desenvolve tolerância à frustração a partir dessas frustrações que começam a acontecer aqui, fica um adolescente e um adulto muito fragilizado, a ponto de não conseguir lidar com determinadas situações e querer, por exemplo, tirar a sua vida ou querer pedir as contas num trabalho de uma maneira precipitada, porque não aguenta frustração. Então, tolerância à frustração, gente. Só mais uma coisa antes de fechar essa conversa com vocês. Uma coisa importante para que a criança passe pelas frustrações de um jeito melhor, vamos dizer assim, é que quando você explicar, tudo precisa ser explicado. Então, você está tomando essa disciplina porque você fez esse tipo de desobediência. Você está entendendo? E certifique-se de que a criança entendeu. Olha, filha, é o seguinte, você vai ficar uma semana sem videogame porque você, o que eu posso dizer? Infringiu alguma regra da casa. Você não vai a tal lugar porque nós não vamos poder te levar e você é muito novo para ir sozinho. Nós não vamos isso por causa daquilo. Isso está acontecendo com você por conta disso. Essa disciplina é gigante, é desse tamanho, porque olha o que você fez na escola e ainda por cima você tomou uma suspensão. É uma grande infração, então uma grande disciplina. Não vai ficar de fora da atividade X, né? Então, acho que é isso que eu queria comentar com vocês, conversar um pouquinho sobre a questão das frustrações. Eles vão expressar sentimentos que não vão ser muito agradáveis de estar perto quando eles expressarem? Vão. Eles podem sentir raiva? Podem. Eles podem agredir quando sentirem raiva? Não. De jeito nenhum. Ele entrou e bateu a porta do quarto. Então, chega lá e olha, oi amor, você fecha direito essa porta porque parece que você fechou de um jeito não muito correto, sei lá o que dizer. Então, fecha direito para você aprender a fechar essa porta como ela deve ser fechada. A porta não é para bater. Eles podem ficar tristes? Podem. Então, fique por perto para acolhê-los, para dar suporte. Né? Porque ninguém lida com frustração com o pé nas costas. São sentimentos desagradáveis e que bom que eles se permitem sentir isso. Não podem extrapolar no comportamento, mas podem, por exemplo, quando eu tô com raiva eu não posso agredir, mas eu posso chorar de raiva. Eu posso dizer, eu tô muito chateado, mãe, eu tô com muita raiva de você. Tá bom, filho, eu também já fiquei com raiva da minha mãe. Você pode ficar com raiva, né? Pode ficar triste, ok? A mamãe tá aqui, né? Isso é consequência do que você fez. Isso não vai acontecer por uma impossibilidade dos seus pais te levarem. Você pode ficar com raiva, você pode ficar triste, você pode se frustrar. Isso vai fortalecê-los, gente, para outras situações desagradáveis, inesperadas, que venham a acontecer mais tarde na vida deles. Tá bom? Um beijo grande.